Sabe quando a sua vida se resume à rotina, só à rotina? A casa, os filhos, as tarefas, as refeições e depois repete tudo de novo. É aquele sentimento de que a vida está passando e você não está construindo nada. E você pode até se perguntar e se questionar: será que Deus me vê aqui enquanto eu lavo uma louça, enquanto estendo uma roupa? Eu sei exatamente o que é esse lugar. Eu já tive esse pensamento quando me via sobrevivendo aos dias e não construindo um lar. Nessa fase, o que me sustentou foram os aprendizados. E esses aprendizados não são em frases motivacionais ou fórmulas mágicas, mas é um processo de formação. É ver que você está sendo moldada exatamente nesse momento, exatamente com as circunstâncias do dia a dia, e você encontra propósito dentro da rotina, no seu lar, no seu dia a dia, nas coisas mais comuns. Porque nós temos, às vezes, um conceito errado do que é propósito, em pensar que é algo muito grande, muito deslumbrante, de algo que você tem que fazer, que todos têm que ver e aplaudir você. E saiba que propósito pode ser encontrado nas coisas mais simples, um verdadeiro propósito. E o propósito, ele é verdadeiro, ele é vivido realmente, faz sentido quando você está mais disposta, quando você está trabalhando para algo além de você. O propósito, ele não se resume somente a você, a sua vida, as suas vontades, mas é no cuidado com o outro, é com as outras pessoas. É nesse lugar que nós encontramos o verdadeiro propósito. Então, encontrar o propósito na rotina, no seu lar, na sua vida do dia a dia, é o que vai sustentar, é o que vai trazer sentido para você, para qual fase que você estiver na construção do seu lar, na maternidade, nessa vida com Deus, como filha de Deus. Porque você tem o coração guardado, e esse coração guardado é guardado no que realmente importa, no que realmente vai fazer sentido para você. E ter isso bem claro, então, te protege das ilusões do mundo, do querer só conquistar dinheiro, um reconhecimento de outras pessoas e também de viver de aparências. Isso não sustenta, não é isso que traz um sustento para uma vida que realmente você vai ver um crescimento e uma frutificação. Então, isso já te coloca num lugar em que você começa a perceber então e as coisas vão fazendo sentido para você, vão fazendo sentido dentro do seu lar. E foi exatamente nesse processo que eu aprendi a ver que o que eu estava construindo não era só para cá, para o que eu estava vivendo no momento, no presente. Você tem que ter uma perspectiva de eternidade. Eu ouvi essa frase no domingo, enquanto ouvi a ministração do pastor da minha igreja, do meu pastor, e ele falou exatamente isso, de que nós temos que viver com a perspectiva da eternidade. Porque se nós colocarmos nossos olhos somente no que nós estamos vendo aqui, no que estamos vivendo aqui, vamos trazer para essa fase da mãe no início, quando está com o bebê. Nós ficamos praticamente 100% ali disponível para aquele bebê. A rotina vira em torno daquele bebê. Se bem que, deixa eu trazer para você a minha percepção de uma mãe de 2 pré-adolescentes, um ainda é criança, outro pré-adolescente. A sua rotina acaba que você tem que adaptar tudo às coisas que os seus filhos estão fazendo também fora, né? Fecha parênteses para essa fase que eu estou. Mas vamos trazer para a fase de que você está com um bebê, uma criança pequena. Ficamos um pouco mais limitada a certas coisas, a sair em certos horários, certos lugares. Isso é normal. Mas você ter essa percepção de que é uma fase, vai passar, te deixa um pouco mais leve. Tira um pouco daquele peso, daquele sentimento de que você está perdendo algo, que todo mundo está fazendo menos você. Todo mundo está aproveitando menos você. E isso
é uma visão do mundo, é uma visão de fora, uma visão de uma mulher cristã, uma mãe cristã, com intencionalidade na criação dos filhos, no propósito do lar, do porquê que você tem que cuidar do seu lar, da sua família. Ela muda quando você tira essa visão do mundo e traz para essa visão do que Deus quer para você, do propósito que Deus tem para você ali dentro do seu lar. Então você vê que aquelas crianças, seu esposo, que você cultiva no seu lar, os relacionamentos ali, eles são para a eternidade. São pessoas em que Deus entregou a você esse encargo, criar seres humanos para um dia irem para o mundo, para viverem suas vidas e contribuírem positivamente como cristãos, como cidadãos e principalmente para a eternidade. É a nossa visão cristã, né? Um dia nós não estaremos mais aqui, nós somos peregrinos, então nós não estaremos mais aqui. Essa é a nossa esperança. Então nós fazemos da nossa vida, vamos moldando em cima primeiro dessa perspectiva, desse ensinamento, desse aprendizado. Então você vai criando na sua rotina, no seu dia, o porquê, o sentido, o propósito de você estar no seu lar, nessa fase, cuidando, investindo tempo, investindo da sua energia, da sua inteligência, da sua habilidade, da sua criatividade na criação desses filhos, num relacionamento com o seu esposo, nessa construção. Então, isso vai fazendo sentido na sua rotina. Isso vai fazendo sentido de propósito, vai trazendo o sentido do propósito, né? O seu propósito, então, ganha corpo, ganha visão de futuro, ganha sentido. E é isso que faz do seu propósito se tornar real, sabe? Então, isso abre um leque para muitas outras coisas que os seus filhos vão crescendo, você vai aprendendo, vai construindo. E o lar é um processo de formação. Como eu já trouxe para você até em outros vídeos, como nós mães, pais, precisamos estar discipulando nossos filhos. Então você vai formando o caráter do seu filho como uma criança numa família cristã, dentro do propósito do lar. Então você vai ensinando para o seu filho, formando a cada dia. Então a cada situação que você vive, das mais simples, que você vive no dia a dia com o seu filho, é uma oportunidade de você inserir sementes boas, sementes que ele vai levar para a vida. Então, aqui é uma importância de você, como mãe, como mulher, ter a palavra de Deus como a direção para você. Porque quando você está lá na sua rotina, às vezes você está, vira e mexe aqui, eu estou cozinhando, fazendo os afazeres da casa, ou até trabalhando. O meu filho mais novo é muito curioso, muito perguntador, e ele vem, me questiona, me pergunta. Eu, então, aproveito aquele questionamento, aproveito aquela pergunta, aproveito a situação que vivem e já insiro algo de coisas que eu mesma aprendi na palavra de Deus. Então, isso faz muito sentido para eles. Vai moldando, vai formando o caráter dessa criança. Então, o lar é esse lugar de formação. Então pensa que você não está só criando uma criança para daqui a pouco ele ser um adolescente, um jovem e casar e pronto, ter a vida dele. Você está formando um caráter, você está discipulando um coração. E isso é muito mais valioso do que você ter um filho bem educado, bem vestido, que sabe se comportar. É muito mais valioso do que isso, sabe? O valor real, ele não está somente nisso. É um valor que não é palpável e não é o que o mundo aplaude. Não é o que é bem valorizado pelo mundo, né? O mundo valoriza as aparências, né? O que você tem, quanto você tem, o que você faz com as suas mãos que as pessoas podem ver. Mas esse valor, ele é intrínseco. Então, ter essa visão do lar como esse processo de formação do seu filho. E aqui eu quero dizer que não é só a formação do seu filho. Como trouxe para você no início, me via em dias com essa percepção de estar só sobrevivendo
e não construindo nada de que estava perdendo algo, não estava acompanhando as novidades. Porque essa formação, ela não é só no seu filho, ela é em você. Porque nós, como mães, como mulheres, estamos também no processo de formação. Estamos sempre buscando crescer, buscando melhorar, como toda pessoa busca melhorar, busca ter dias melhores, expandir a mentalidade. Ela vai construindo aos poucos, ela vai construindo esse lar. Então, quando eu estava nessa fase, esses aprendizados me trouxeram para dentro do meu lar e não viver ali à margem, mas realmente o lar fazia parte do meu propósito, ainda faz, né? Não acredito que toda mulher, toda mãe, o lar está dentro do propósito para qual você foi chamada também, é o seu lar, é a sua maternidade, é o que você está vivendo, porque o Senhor, ele vai nos moldando dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então você vai criando essa consciência de quem você é, da existência, da grandiosidade que o Senhor te deu em conceber, em fazer parte do que o Senhor faz como extraordinário, a dar à luz a um ser humano que cresce e você vê tomando forma, sendo formado. Então nós mulheres estamos também, nós mães, estamos também nesse processo de formação. Então não despreze a fase em que você está. Pelo contrário, concentre-se nela, pergunte ao Senhor, pergunte a Deus o que Ele está formando em você nesse momento. O que Ele quer formar em você nesse momento. Para Ele te trazer essa luz, clarear do propósito de você estar. E aí você vai ver que essa rotina que você faz todo dia é uma bênção e não um fardo. Não fica pesado. Entende? Espero que você entenda. Não despreze, então, o que o Senhor forma em cada mulher dentro do seu lar. Crie no seu lar essa barreira de proteção. Não é como viver numa bolha em que ninguém vai conseguir atingir, você é blindada de todas as circunstâncias ruins que acontecem no mundo. Não é isso, mas é uma barreira de proteção para ter menos percalços no caminho. Sabe quando nas estradas, quando estamos, todo mundo, né, já viu nas estradas aqueles parapeitos que tem normalmente em passarelas, em lugares mais altos? Aquilo nada mais é do que uma proteção. É para evitar e para diminuir os impactos de acidentes que possam acontecer. É assim que você cria o seu lar. Esse é o seu propósito no lar. Criar essa proteção no coração do seu filho, né, nos relacionamentos ali no seu lar. Isso é parte do seu propósito. E isso é vida real, não é fórmula, não é algo motivacional, é realmente para que você ponha em prática. Então, comece a enxergar. Esse propósito de Deus, ele é formado nesse secreto, quando ninguém está vendo, ninguém está te aplaudindo, mas o Senhor te vê. O Senhor te vê no seu secreto, onde você está. E é nessa raiz, as raízes de uma planta, a semente, quando vai germinar, ela é cultivada lá no secreto, onde nós não vemos aonde as raízes vão a fundo, o processo dessa raiz cada vez mais fundo, e pense que assim é você. Você é essa mulher que cresce, frutifica, mas antes as raízes precisam ser muito bem cuidadas. E essas raízes, elas são escondidas no Senhor, no seu secreto. Então, o que você está cultivando no seu secreto com Deus, o que os seus filhos estão vendo de você, no que você está construindo e como você está sendo formada e deixando ser moldada. Isso vai fazer toda a diferença na criação dos seus filhos, no propósito no seu lar. Foi exatamente isso que eu aprendi e sempre venho aprendendo, porque, como eu te falei, nós não paramos de estar nesse processo de formação. Eu espero muito que esse vídeo tenha agregado a você, tenha te ajudado. E se você gostou, encaminhe, compartilhe com uma amiga. E se você não é inscrita, se inscreva nesse canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!